Fala galera, beleza? Eu me chamo Bruno Verzani e vou trazer aqui para vocês um tema que está bastante na moda aí por causa de algumas notícias recentes, né? Que é a questão do nepotismo. Tem muita coisa sendo falada que não corresponde de fato à realidade, né? Então eu decidi gravar esse vídeo justamente para tentar esclarecer algumas questões. E aí, pessoal, o vídeo vai ser estritamente técnico. Tá? Não vou emitir nenhuma opinião, né? Não vou analisar nenhuma questão relativa ao mérito da nomeação e tal, né? Até porque nem aconteceu. Eu vou apenas trazer o entendimento da STF e os conceitos importantes para entendermos bem o tema, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, a nossa questão que se coloca é a seguinte: a nomeação de parentes para cargos de natureza política configura nepotismo? Antes de mais nada, né, vale a pena mencionar que o nepotismo, a vedação ao nepotismo, ela objetiva preservar a moralidade e a impessoalidade na administração pública, que são princípios previstos no artigo 37 caput da Constituição. O princípio da moralidade é aquela ideia de uma administração ética, administração proba, né? E o princípio da impessoalidade é a ideia de que o administrador, a autoridade, não pode usar a administração para fins pessoais. Então, são dois princípios que objetivam aí, que são resguardados por essa ideia de vedação ao nepotismo. Então, pessoal, para a gente materializar isso, a gente teve a súmula vinculante número 13. É uma súmula que veio após reiteradas decisões do STF sobre a matéria. O STF já entendia pela vedação ao nepotismo anteriormente. E a partir da súmula vinculante número 13, ele expressou, né, de uma forma bem genérica essa vedação ao nepotismo. Então a nossa base de estudo é essa súmula. Depois dê uma olhada com calma, né, mas vale a pena mencionar que a súmula é voltada principalmente para cônjuge, companheiro, parente em linha reta, pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe, colateral, pode ser irmão, por exemplo, até o terceiro grau. Então a ideia é, em cargos que comportem uma nomeação, por exemplo, cargos em comissão, a autoridade ela não pode nomear parentes para aquele cargo, para evitar justamente que isso seja utilizado para benefício pessoal. Então a vedação ela abrange até parentes até o terceiro grau. Então depois leiam essa súmula, que é a nossa base de estudo para a matéria. Aí, pessoal, sobre o nepotismo, convém também trazer algumas observações, né, que o nepotismo ele estende-se aos três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Por que isso? Porque antigamente entendia-se que era só para o judiciário, porque só havia uma resolução expressa vedando o nepotismo, que era a resolução número 7, vedando o nepotismo no judiciário, né? A resolução número 7 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Aí o STF passou a entender que não é apenas ao Poder Judiciário, né? É a administração pública como um todo. Isso abrange os três poderes e as três esferas federativas. As quatro, na verdade, né? União, Estados, DF e municípios. E a vedação ela também se estende ao nepotismo transverso, que é a troca de favores. Você nomeia aqui que eu nomeio lá. Isso também não pode ocorrer na administração pública. Mas cuidado, ela não se aplica, a vedação não se aplica no caso de provimento originário de cargo público. Então, por exemplo, o caso que está na mídia lá. Se o fulano, em vez de ser nomeado pelo pai dele, ele passar num concurso público para diplomata, seguir carreira no Itamaraty, isso não é nepotismo. E se ele um dia vier se tornar embaixador por esse motivo, a ideia é que não há nepotismo aqui. Claro, tudo tem que ser avaliado no caso concreto, né? Mas em caso de provimento originário você não vai ter nenhuma discussão. Aí, pessoal, vale a pena mencionar agora, especificamente, a questão da necessidade de haver lei vedando o nepotismo. Será que há necessidade de haver uma lei que vede o nepotismo na administração pública? Não. O STF entendeu que não é necessário que haja lei, porque essa vedação ela já deriva do próprio princípio da moralidade e da impessoalidade lá do artigo 37 da Constituição. Então é a própria Constituição quem veda o nepotismo diretamente.
A vedação direta estabelecida pela Constituição a partir de um princípio nela previsto. Muito embora não haja nada na Constituição dizendo que é vedado o nepotismo, o princípio da moralidade e da pessoalidade traz essa vedação. Então, independe de lei formal sobre o tema. Isso foi decidido na reclamação 15451 de 2014. Aí, pessoal, dando sequência aqui ao nosso vídeo, temos a questão dos cargos políticos. Agora sim, será que a súmula ela se aplica aos cargos de natureza política? A vedação ao nepotismo se aplica aos cargos de natureza política? O STF ele passou a entender que não. Por quê? Porque são cargos que exigem uma confiança, exigem uma fidúcia para aquela nomeação. Então não haveria problema nomear um parente para um cargo político. Olha só o que diz o STF. O STF ele nos diz... A jurisprudência do STF preconiza que, ressalvada a situação de fraude à lei, a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política não desrespeita o conteúdo normativo da súmula vinculante 13. Então pode sim nomear irmão, nomear filho para cargo político. Mas cuidado, pessoal, temos a exceção da exceção. Se aquele nomeado não tiver qualificação técnica para o cargo, ou se ele for inidôneo, se ele, por exemplo, estiver respondendo ações criminais, tiver sido condenado, né, nesses casos você aplica a súmula. Então olha só o que diz o STF na reclamação 28024 da relatoria do ministro Barroso. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da súmula aos cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Qual que foi o caso que chegou ao STF? Foi o caso lá do filho do prefeito Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella ele queria nomear... Perdão, não era filho, não era irmão. Ele queria nomear o irmão dele para um cargo de secretário de obra. Só que o irmão dele, ele não era engenheiro, não era nada, ele era músico. E isso gerou um problema. Se ele fosse engenheiro, se eu, por exemplo, quero nomear o meu irmão, eu sou prefeito, quero nomear o meu irmão, que é engenheiro, para um cargo de secretário de obras, perfeito, não tem nenhum problema. Mas, pô, se ele é músico, nunca exerceu nada relativo à engenharia, isso é complicado. Então há uma manifesta falta de razoabilidade naquela nomeação. Por isso temos a exceção da exceção, aplico a súmula. Tá bom, pessoal? Além disso, vale a pena mencionar também mais um julgado do STF que fala da seguinte forma: registro que as hipóteses de nepotismo cruzado, fraude à lei, nepotismo cruzado, fraude à lei, nepotismo cruzado, fraude à lei ou inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral, vem sendo ressalvadas da aplicação desse entendimento. Então aqui o STF resumiu os casos em que, mesmo se tratando de um cargo político, eu vou aplicar a súmula. Quando? Nepotismo cruzado, que é aquela troca de favores, fraude à lei, ou falta de razoabilidade na nomeação, caracterizada principalmente por uma inidoneidade do nomeado. O nomeado ele é inidôneo, ele tem ações ali que estão trazendo condenações para ele e prejudicando o seu histórico, e o caso de falta de qualificação técnica. Então a ideia, pessoal, é que tudo vai ser avaliado no caso concreto. É difícil você estabelecer uma regra genérica que vai ser aplicada indistintamente. Não, você vai ter que analisar o caso concreto. Se aquela pessoa tem qualificação técnica, se ela é idônea para o cargo, tudo isso, se não há um nepotismo cruzado, que isso pode ser verificado, então tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, pessoal, para a gente fechar a discussão, vale a pena a gente resumir aqui o que seria um cargo político, porque se essa questão que está na mídia chegar ao STF, ele vai ter que enfrentar essa discussão. Será que o cargo de embaixador é um cargo de natureza política? Não sei, vamos lá, vamos discutir. Existem dois conceitos
de agentes políticos de acordo com a doutrina administrativa. Nós temos o conceito amplo do Eli Lopes Meireles, segundo o qual todo agente com competência delineada na Constituição é agente político. Então, todo mundo que tem a competência delineada lá na Constituição, por exemplo, magistrados, Ministério Público, tudo isso seria agente político. Mas temos também o conceito restrito, que é o majoritário, do Celso Antônio de Pietro e Carvalho Filho. Para ser um agente político, ele tem que ter sido eleito ou nomeado por alguém que foi eleito. Além disso, tem que ter um mandato por prazo determinado e exercer função política, que são funções caracterizadas por decisões de Estado, são funções estratégicas, não meramente funções burocráticas, administrativas. Então o STF tem que analisar isso também, tem que analisar se aquele cargo ele preenche esses requisitos. Não basta estar previsto na Constituição, não basta ele, por exemplo, ter sido eleito ou nomeado por alguém que foi eleito, tem que preencher os 3 requisitos de acordo com a doutrina. Eu trouxe aqui até um trecho da de Pietro, no qual a gente trabalha aqui, ela trabalha, no caso, a existência desses requisitos. Olha só. São, portanto, agentes políticos no direito brasileiro porque exercem atividades típicas de governo e exercem mandato para o qual são eleitos. Apenas os chefes dos poderes executivo, federal, estadual e municipal, então presidente, governador, prefeito, bem como os ministros e secretários de Estado, que são pessoas que são nomeadas por eles, e senadores, deputados e vereadores, o pessoal aí do poder legislativo. A forma de investidura do agente político é por eleição, salvo para ministros e secretários que são de livre escolha do chefe do executivo e providos em cargos públicos mediante nomeação. Então, pessoal, vejam que tanto o STF quanto a doutrina nunca enfrentaram especificamente o caso do diplomata, o caso do embaixador. Nesse caso, você tem que avaliar se isso está ou não encaixado dentro desse conceito. De fato, o diplomata ele exerce funções estratégicas, ele tem aí responsabilidade por decisões de Estado, mas ele não preenche propriamente o requisito do mandato por prazo determinado. Ele não tem ali um cunho de escolha política, como, por lá para o secretário de Estado e ministros de Estado. Então, tem que ter um certo cuidado com essa conclusão. Isso o STF vai ter que enfrentar no caso concreto. Então, pessoal, voltando à nossa questão inicial, para fecharmos aqui o nosso vídeo, a nomeação de parentes para cargos de natureza política configura nepotismo? Regra geral, não. Eu posso nomear um parente meu para cargo político, um cargo de secretário, um cargo de ministro de Estado, mas a exceção é quando não há qualificação técnica ou idoneidade moral, ou quando se tratar de nepotismo cruzado. Aí nós temos a exceção da exceção. Então, pessoal, basicamente é isso. Lembre-se que tudo vai ser avaliado no caso concreto. Então, caso ocorra de fato essa nomeação que está na mídia, não sei, pode ser que quando você esteja vendo o vídeo já tenha ocorrido, ou não, ou tenha até caído em esquecimento, mas a ideia é trazer o entendimento do STF por trás de toda essa discussão. Espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Curtam aí para a gente continuar postando mais vídeos futuramente sobre temas polêmicos e sobre, eventualmente, questões de prova e outras situações aí que possam interessar. Tá bom, pessoal? Valeu, até uma próxima.